e eu não posso demorar. Então gostaria que você ficasse aqui. Vai ser bem rápido, mas vai ser forte. Assim como Deus, Ele fala através do Espírito Santo, você precisa ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Você precisa. Você precisa entender a palavra que está sendo liberada, porque é essa palavra, através da sua obediência, que vai trazer o resultado para a sua vida. Não adianta só você ouvir e não colocar em prática. E nós somos provados naquilo que a gente prega e naquilo que a gente ouve. A palavra que eu vou liberar para vocês hoje, eu vou ser provado nessa palavra. Mas assim como eu estou pregando e você está ouvindo, você também vai ser provado em cima dessa palavra. E se você obedecer, você vai ter resultado. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus capítulo 8, versículo 18, que diz assim, ó. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Então, para você entender aqui, Jesus ordenou para eles passarem para o outro lado da margem, do rio, do lago. Mas olha que interessante. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem estava dormindo? Senhor Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande, olha só, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha como que essa passagem, pessoal, ela é forte. Porque Jesus, ele deu a palavra para os discípulos, dizendo, olha, vamos passar para o outro lado. Essa foi a palavra que Jesus liberou. E todos vocês que estão aqui assistindo a live, já receberam diversas palavras, já receberam diversas promessas, já recebeu diversas profecias. E você nota que quando os discípulos chegam na metade do caminho, no meio do mar, se levanta uma grande tempestade. E é assim que às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente recebe uma palavra, uma profecia, uma promessa, e depois de ter recebido a promessa, se levanta a tempestade. Se levanta os ventos, um temporal.
E muitas das vezes a pessoa passa a desacreditar daquilo que Deus falou para a vida dela. E Deus me trouxe aqui para falar para você o seguinte, olha, não duvide daquilo que eu te prometi. Porque quem fez a promessa não foi o homem, mas foi eu. Deus está me usando para falar para você, não temas os ventos que estão se levantando para querer te parar. Não temas as tempestades que estão se levantando para querer te prejudicar. Porque quem falou para os discípulos passarem para o outro lado foi o próprio Senhor Jesus. E pessoal, eu nunca vi na vida alguém que se pôs a obedecer a Jesus e se dá mal. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que decidiu obedecer a Jesus e foi prejudicado. Eu nunca vi. E é exatamente isso que Deus está falando através da minha boca. Deus está falando assim, ó, se você se colocar à disposição para me obedecer, o maior beneficiado vai ser você. Só que quando chega na metade do caminho, que se levanta essa tempestade, os discípulos duvidaram da palavra. Os discípulos ficaram com medo. Os discípulos foram acordar Jesus. Jesus estava dormindo na polpa do barco. O que era para os discípulos terem feito? Era para os discípulos terem confiado. Confiado no quê? Confiado na palavra. E Deus está conversando com gente aqui. Porque muitas pessoas que estão aqui me assistindo receberam a promessa, receberam uma profecia, só que os ventos fizeram você parar. As tempestades fizeram você desistir. E Deus está falando através da minha boca, volta para o caminho que eu mandei você ir. Porque existe um lugar que eu preparei que só você é que vai entrar. Mais ninguém. Olha o que o Senhor Jesus falou para os discípulos. Jesus falou assim, ó, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Foi a palavra que o Senhor Jesus falou para os discípulos. Só que, pessoal, se foi Jesus que falou para eles irem para o outro lado, eles estavam debaixo da palavra do próprio Senhor Jesus. Então, se Jesus fez a promessa, se Jesus liberou a palavra, pode se levantar o vento, pode se levantar a tempestade, pode vir a calúnia, pode vir a perseguição. O lugar que Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. O que você não pode é duvidar, porque a dúvida é a ausência da fé. A dúvida, ela traz medo. A dúvida deixa a pessoa com a fé estagnada, não tem ação, não tem atitude. Você não pode deixar os ventos ou as tempestades paralisar aquilo que Deus falou para você. Porque se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer independente das circunstâncias. As circunstâncias não quer dizer nada. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que quando elas estão passando por uma luta, por uma tempestade, elas querem atribuir
esse problema a um esfriamento espiritual. Olha, eu estou passando por isso é porque eu estou em pecado. Eu estou passando por esse vento é porque eu estou mal com Deus. Pessoal, já pensou se a gente fosse atribuir as lutas que os homens do passado passaram, que eram da fé? Se nós formos atribuir as lutas que eles passaram a uma condição espiritual, então nós estamos perdidos. Porque Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, ele estava no auge da sua comunhão com Deus. Ele estava orando 3 vezes ao dia. Aonde que ele foi lançado? Ele foi lançado na cova dos leões. Se você for ver a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam no auge da comunhão deles com Deus. E aonde que eles foram lançados? Dentro da fornalha. E qual é a lição que eu quero passar para vocês? Você não pode atribuir as lutas que você está passando a uma condição espiritual. Você não pode. Porque nem todo mundo que está passando por um vento, por uma tempestade, que está sendo lançado na cova ou na fornalha, está mal com Deus. Pelo contrário, muitas das vezes você está bem com Deus, você está na fé, você está orando, você está buscando, se levanta uma tempestade. Para que essa tempestade? Para fazer o propósito que Deus tem para a sua vida se cumprir. Olha a posição que os discípulos estavam. Eles estavam debaixo de uma palavra que o próprio Senhor Jesus liberou para eles. Jesus falou, olha, nós vamos passar para o outro lado. Se ele falou, está falado. Só que quando chega na metade do mar, na metade do caminho, se levanta aquela tempestade, aquele vento forte, aonde as águas do mar estavam entrando dentro do barco. E porque as águas estavam entrando dentro do barco, os discípulos pensaram, nós não vamos chegar do outro lado. Nós não vamos conseguir chegar aonde Jesus falou que nós iríamos chegar. Você está me entendendo? Não é porque a água está entrando no teu barco que você não vai chegar. Porque você não depende de água, você não depende de vento, você não depende de cova, você não depende de fornalha para as promessas de Deus se cumprir na sua vida. As circunstâncias não quer dizer nada. As lutas que você está enfrentando não quer dizer nada. Porque o que vale não é aquilo que está acontecendo em minha volta. O que vale é o que está escrito na palavra. E acabou. Jesus fala para os discípulos, rapazes, homens de pequena fé. Por que Jesus chamou eles de homens de pequena fé? Porque eles duvidaram da palavra. E aonde que está a origem da fé? Está na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. O que é fé? É prova, convicção de fatos que não se veem. Quando é que eu mostro que eu tenho fé? É quando eu estou vendo? Não. Eu mostro que eu tenho fé é quando eu creio. Porque eu não preciso ver para crer. Pelo contrário, eu tenho que crer para ver o poder de Deus se manifestando na minha vida. Eu tenho que crer para que aquilo que Deus prometeu para a minha vida venha se cumprir. Isso que é fé. A Bíblia fala que Jesus, ele acalmou aquela tempestade. Ele acalmou aquele vento. E os discípulos ficaram maravilhados. Poxa vida, quem é esse que até o vento e até o mar lhe obedece?
Os discípulos ficaram maravilhados pelo milagre que Jesus ele realizou ali naquele lugar. Porque Jesus ele falou com o vento, ele falou com a tempestade. E aqui eu posso tirar uma lição importantíssima para as nossas vidas. Porque Jesus ele falou com o problema. Jesus ele falou com o causador do problema. E você precisa entender isso, que a sua luta não é física, a sua luta ela é espiritual. A sua luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados e potestades. Porque ao invés de você ficar brigando com teu marido porque ele está bebendo, por que você não fala, vício, sai da vida do meu marido? Por que você não fala para o teu filho que está vivendo no mundo do crime, no mundo das drogas, ao invés de você ficar batendo boca com ele, você falar assim, ó, vício, na vida do meu filho você não vai ficar. O meu filho é herança do Senhor. Ao invés de você ficar discutindo dentro da sua casa, por que você não usa o poder da palavra e fala, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda? Deus está conversando com gente aqui, porque ao invés de você guerrear as suas guerras de uma maneira espiritual, você quer lutar uma luta espiritual de uma maneira física. E pessoal, é uma luta desigual. Não dá para você vencer um problema espiritual de uma maneira física. Você vai perder, você vai se desgastar, você vai ficar estressado, você vai querer desistir. E quantas pessoas que não estão desistindo porque estão lutando de uma maneira errada? Estão desistindo. E quando, olha só que exemplo importante. Quando um time não entra em campo para jogar, ele perde de WO. Ou seja, quando você não decide lutar, sabe o que você está decidindo? Você está decidindo perder. Você não pode tomar essa decisão, eu não quero problema para minha vida, não quero esse negócio de luta espiritual. Não tem para onde você fugir. Você tem que usar o poder que há no nome de Jesus e aprender a falar com o problema. Tem pessoas que estão passando por uma luta na saúde, ao invés dela falar para a doença, enfermidade, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Na minha saúde você não vai ficar. Na minha vida você não vai ficar. Eu não nasci com essa doença. Pode bater em retirada e vai embora. A pessoa, ela fica se submetendo à palavra do médico, ao invés de submeter a palavra que está aqui, escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando, pessoal, que você não deve obedecer às orientações do médico. Eu não estou falando isso. Mas quando uma pessoa ela é desenganada, que o médico olha para ela e fala assim, pro teu caso não tem mais jeito, a pessoa ela aceita essa palavra e se acomoda, a tendência dela é só piorar. Por isso que você não pode fundamentar a sua fé naquilo que os outros dizem ao teu respeito. Porque o que os outros pensam ao teu respeito não é aquilo que Deus pensa sobre você. Então, quando Jesus ele repreende o vento, o mar, olha só como que é forte. O lugar aonde Jesus falou que eles iriam chegar, eles chegaram. E eu quero profetizar na sua vida que o lugar que Jesus falou que você iria chegar, você vai chegar.
Deus está me usando para falar para você, não pare por causa da tempestade. Deus está me usando para falar com você, não pare no meio do caminho. Pare de ficar lutando uma luta que é espiritual de uma maneira física. Deus está me usando para falar com você aqui. Não duvide da palavra de Deus. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Tem pessoas aqui me assistindo que Deus prometeu que um dia você iria pregar a palavra. Não pare. Tem pessoas que estão me assistindo agora que Deus prometeu, eu vou te dar o seu próprio negócio. Não desista. Tem pessoas que estão me assistindo aqui agora que Deus falou, olha, eu vou te dar um casamento abençoado. Não desista. Não pare no meio do caminho. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Tudo que o diabo, ele quer é que você desista. Porque Satanás sabe que quando uma promessa de Deus se cumpre na vida de uma pessoa, o nome do Senhor Jesus é glorificado. E Satanás não quer que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Ele não quer. Então o que o diabo ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer você desistir no meio do caminho. Ele vai querer fazer você parar. Aí você tem duas alternativas. Ou você acredita naquilo que Jesus falou para você, ou você vai ter que acreditar naquilo que Satanás está falando para você. Porque aqui agora entra em confronto. Qual confronto? As duas vozes. A voz que vem da fé e a voz que vem da dúvida. Agora aqui entra um confronto. Entra um confronto. A verdade e a mentira. O certo e o errado. Entra aqui agora em confronto. O que Deus está falando e o que o diabo está falando para você. Para qual voz você vai dar ouvido? Para qual voz? Tem gente que está falando aqui, estou até arrepiada. É forte, pessoal. Eu vou fazer aqui uma sexta-feira um trabalho de libertação online. Eu vou orar ao vivo aqui no Facebook, online, um trabalho de libertação, quebrando o trabalho de macumbaria, de inveja, de maldição hereditária. Eu vou fazer aqui uma oração por cura. Eu vou entrar aqui no Facebook ao vivo orando por libertação, determinando que todo inferno, que toda maldição, que toda praga, que toda doença, vícios, ele venha a ser arrancado da sua vida. Nós vamos usar o poder da palavra. Vai ser uma live só voltada para trabalho de libertação. Você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Por isso que eu peço para as pessoas, entre em contato no WhatsApp. Manda mensagem lá no WhatsApp. Se inscreve no meu canal no YouTube, porque eu quero te acompanhar de perto, eu quero comprar a tua briga. Se tiver que ir na sua casa fazer uma visita, uma oração na sua casa junto com seus familiares, eu vou lá. Eu vou ir aí fazer essa oração. E você vai ver só o que Deus vai fazer. Porque eu não aceito, pessoal, eu não aceito de forma alguma perder para Satanás. Não aceito. Eu não aceito também ver pessoas que têm promessas
Tá aqui a Caroline, falou assim, ó, preciso de uma oração na minha casa. Manda o endereço que eu vou com 2 pessoas de guerra também, nós vamos fazer uma oração aí. Eu também não aceito ver pessoas que têm promessa como você, de ver pessoas que têm promessas na vida amorosa, na vida profissional, pessoas que têm promessa no ministério e fracassar no meio do caminho. Eu não aceito isso. Por isso que Deus está me usando para falar com você. Não desista daquilo que eu te prometi. Porque Ele disse, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou para Moisés, poderia eu ter feito a promessa e não cumpri-la? Pessoal, quem te fez a promessa não é homem. Você sabia que existe na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, uma coisa só é impossível Deus fazer? O que, pastor? É impossível Deus mentir. Você sabe o que é isso, pessoal? É impossível Deus mentir? Isso quer dizer o quê? Que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer na vida de quem? Na vida de quem crê. Na vida de quem não desiste. Ele vai fazer na vida de quem confia. Ele vai fazer na vida de quem obedece. Porque tem gente que quer chegar do outro lado, mas quer ir sem Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na live. Quem você aqui quer chegar do outro lado? Escreve aqui que eu vou orar por isso. Escreve aí. Quem você aqui quer chegar do outro lado? E pessoal, chegar do outro lado é chegar no lugar que Deus falou para você que iria chegar. Escreve aqui, eu quero chegar do outro lado. Eu, tá ali, aquele escreveu, eu. Essa palavra foi para mim, meu Deus, Silvia, olha só. Deus está falando com a Silvia. Escreve aqui, os outros não querem chegar do outro lado, não? Quer ficar onde está? Eu quero chegar do outro lado. Tá aqui, a Caroline também escreveu. Olha como que é forte, pessoal. Isso. Presta atenção. Você quer chegar do outro lado? Keila, Silvia, Caroline, os demais que estão aí me assistindo? Chama Jesus para entrar no teu barco. Como que é, pastor? É isso mesmo que eu acabei de falar. Convida Jesus para entrar no seu barco. Só que agora o barco que eu estou me referindo não é o barco físico, não. Não é o barco de madeira, não. O barco que eu estou falando é aqui, ó. Convida Jesus para entrar dentro de você. Porque ninguém vai conseguir chegar do outro lado sem a presença de Jesus. E o que fez os discípulos chegarem do outro lado foi a presença de Jesus no barco. Porque com a presença de Jesus no barco, Deus não vai isentar de vocês as tempestades. Meu Deus, é forte demais. Com a presença de Jesus no barco, Ele não vai isentar da sua vida os ventos vão vir. Com a presença de Jesus no barco, Ele não vai isentar você dos problemas. E aonde que está a diferença? A diferença está aqui, segura aí. Que quando Jesus está no barco, podem vir os problemas, podem vir as lutas e as tempestades. Mas o lugar que Ele falou que eu iria chegar, eu vou chegar. Comenta aí, pessoal. Dá um glória a Deus. Diga amém. Diga um aleluia. Diga eu creio, pastor. Essa palavra é para mim. Isso.
E eu gostaria que você meditasse nessa canção, aí onde você está, porque você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Minha mãe, Maria, está aí acompanhando, eu quero. Vai chegar, mãe, você vai chegar do outro lado. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, feche os teus olhos se você puder, ou fique em espírito de oração. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento, o frio desse vento. Chego a crer que não está me vendo. que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, que estás logo ali. na broa do meu barco a dormir. Cante, eu sei que não estou só, Eu sei que não estou só, e já posso crer já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque está comigo eu posso clamar. Já tenho fé, Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu Posso clamar. já tenho fé pra pra descansar nas as ondas. ondas de um bravo mar. Sim, eu posso. Sim, eu posso clamar. Fala pra ele, mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar.